Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Eng Plus Construtora e Incorporadora. Olá, esse é o Constru Business e eu sou Roberto Barroso Filho. É uma grande satisfação contar com a sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre a Lei do Distrato, com a presença de Rafael Quaresma, coordenador do Procon Santos, e Marcelo Marsaioli, advogado especialista em Direito do Consumidor. Quaresma, Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa. Quaresma, qual o principal benefício que a Lei do Distrato trouxe a relação entre incorporadoras e consumidores? Olha, Barroso, telespectadores, bom, agradecer novamente o convite, uma honra dividir a bancada aqui com o meu amigo Marcelo Marsaioli, também expert no assunto aqui, sempre atuando bastante na área de defesa do consumidor. Eu penso que essa lei do distrato, ela veio para tentar minimamente disciplinar esse assunto e mais, né? Me parece que também tentar garantir um mínimo de previsibilidade, um mínimo de segurança jurídica, porque muitos dos temas, não é, prazo para entrega da obra, se vale a tolerância de 180 dias ou não, se há direito de cobrança por parte do adquirente nesse período, se cabem ou não danos morais, dependendo da situação concreta analisada. Havia uma multiplicidade de entendimentos por parte do Poder Judiciário de um modo geral, inclusive dentro das câmaras de direito privado do próprio Tribunal de Justiça. Então, a lei, que já vinha sendo debatida e discutida há bastante tempo, ela mudou um pouco. Eu me lembro em 2016, quando surgiu essa ideia, até com uma construção feita pela Secretaria Nacional do Consumidor, à época a doutora Juliana era a secretária, mas a coisa não avançou e agora em 2018, finalzinho de 2018, a lei foi aprovada. A minha percepção, a minha ideia em relação a isso é de tentar minimamente garantir uma previsibilidade, um mínimo de segurança jurídica a todos os envolvidos, à construtora, incorporadora e também ao adquirente consumidor. Ótimo. Marcelo, a Lei do Distrato tem previsões de multas diferentes com relação ao Código do Consumidor e ao Código Civil. Como isso vai ser resolvido? Na mesma linha do que o Quaresma já comentou, essa lei ela traz um pouco de paz nas questões jurisprudenciais. Os tribunais têm se debruçado muito aí sobre as questões imobiliárias e alguns assuntos muito polêmicos, inclusive essa retenção. O pessoal chama de retenção, mas na verdade é uma cláusula penal disfarçada. Antigamente fazia assim, olha, eu posso deduzir uma taxa de administração do seu contrato se você quiser sair dele. Isso nada mais é do que uma multa disfarçada. Então, como é que a lei contemplou isso? No artigo 67A, que é o artigo novo dessa lei, ele contempla que o incorporador pode reter até 25% do valor pago e a comissão de corretagem. Entretanto, isso é para os casos onde há inadimplemento total do comprador. Ou seja, eu sou consumidor, eu compro um apartamento, eu desisto por qualquer motivo que seja ou sem justificativa nenhuma. Enfim, eu sei dos riscos, os riscos são esses agora. Qual a grande mudança para o que a gente tem hoje, Barroso? A grande mudança é que os tribunais eles têm variado de patamar de 10% a 25%. E eu entendo que com a entrada em vigor desta lei, os construtores e incorporadores, eles não vão praticar nada abaixo de 25%. Então, praticamente, você colocou um teto a maior do que o judiciário hoje concede. A maioria do judiciário hoje, 90% dos casos, os tribunais concedem 10% de desconto. Isso deve aumentar. O consumidor vai perder um pouco mais nessas resoluções motivadas, né? Lembrando que temos o caso também em que a motivação é da construtora. Se a construtora der causa a isso, aí é diferente. Dependendo do caso, o consumidor pode buscar até a integralidade do que ele pagou. Ótimo. E quais são os percentuais de devolução, no caso de desistência do comprador? Depende do que o contrato rezar. Pode ser de 10% a 25%. De 10% a 25%, isso é livre.
tá? E as partes vão compactuar isso quando elas estiverem assinando o contrato. Eu acho muito difícil que as construtoras fiquem abaixo dos 25. Esse é um palpite, pela experiência pessoal, o Quaresma pode dar dele também. Eu entendo que hoje as grandes incorporadoras, isso regionalmente aqui na Baixada Santista, a gente vê muito pouco acontecendo com os construtores de casa, né? Com os construtores domésticos. E os construtores daqui, eles conseguem se acertar muito bem com nossos consumidores. Existe uma relação pessoal de até, eu arriscaria dizer, emocional. Mas as grandes incorporadoras de São Paulo, eles não têm esse tipo de coisa. Então, eles vão praticar o teto máximo. Então, Quaresma, a lei está aí para ser seguida. Você não acha que penaliza muito o consumidor? Os 25%, por exemplo, máximo de um pagamento, devido a uma série de motivos que esse consumidor possa ter passado, por ter tido que desistir dessa compra, até mesmo 50% do que foi pago, dependendo do tipo da construção da incorporação, se for, por exemplo, se for separada a contabilidade, né? O que você acha? Eu acho que é um parâmetro que a gente não tem algo parecido, né? Quer dizer, esse foi um dos pontos que lá atrás não era trabalhado, ao menos não dessa forma, né? Então, quando se iniciou isso em 2016, como disse o Marçaioli, não é voltado diretamente para a construtora local, para aqueles que exploram e atuam no mercado da cidade, no mercado regional, mas sim para as grandes que de fato a gente viu acontecer lá final do início dos anos 2000, lá 2008, 2009, 2010, enfim, teve aquele boom imobiliário, vieram as grandes construtoras de São Paulo e muitas dessas, inclusive, com pedido de recuperação judicial hoje, mais recentemente o caso da Odebrecht, enfim, não necessariamente por conta da questão imobiliária, mas também refletindo no mercado imobiliário. Então, nesse cenário, penso ali que se tentou alguma coisa parecida com o que nós já vimos em outros cenários anteriores, se a gente voltar um pouco mais lá no início dos anos 2000, 2001, com o racionamento de energia, não é? Se a gente levasse a ferro e fogo aquilo que era concebido em relação à energia elétrica como bem essencial, utilização por todos, não caberia, juridicamente falando, a questão do racionamento. Mas se trabalhou, né, o sacrifício de um bem menor por um bem maior, ou pensando ali no uso racional por parte de todos do que o uso indiscriminado por parte de alguns. Penso que nessa questão envolvendo a lei do distrato, não a multa de 50%, que em qualquer cenário me parece uma multa muito elevada, mas se trabalhou a questão no seguinte sentido: é melhor se disciplinar, se garantir essa mínima segurança, previsibilidade, do que deixar a situação como está e talvez correr o risco de que outras venham a passar ou enfrentar sérias dificuldades financeiras e com isso, ao invés de discutir 50%, a gente vai discutir 100%, porque nada será devolvido na medida em que a construtora também não detém mais consigo esse valor. Então, me parece que é isso. Agora, esse percentual, bem colocou o Marçaioli, foge ao parâmetro, né, daquilo que a gente tem como regra. Não há algo específico, mas, por exemplo, a Fundação Procon do Estado de São Paulo trabalha justamente com esses patamares, 10% a 20%. Mais do que isso é possível, desde que haja uma justificativa, não é? Uma demonstração por parte do fornecedor de que absorveu um custo maior, um gasto maior do que esse. E aí, se me permite, eu entendo que ganha muito mais importância o momento da contratação. Porque o consumidor, anteriormente, antes da vigência da lei, ele podia muito bem, alguém mais instruído, vamos dizer assim, alguém do mundo do jurídico diria o seguinte: não, eu assino isso aqui, mas como eu sei que a cláusula é abusiva, depois eu discuto em juízo. Hoje, como você tem uma legislação que prevê isso, se você assinar um contrato que reza que é 25% de retenção, vai ser muito difícil você conseguir o que quer que seja no judiciário. Então, quando você vai fazer essa negociação com a construtora, você vai ter que tomar muito mais cuidado do que você toma hoje. Por isso que eu acho que nós dois aqui, nós mencionamos as construtoras regionais. Esta conversa a gente vê no construtor local. O construtor local que é daquela comunidade, que é daquela sociedade, ele senta com seus consumidores para discutir. O construtor incorporador gigante, multinacional até, ele não faz esse tipo de construção. Quer, não quer, não quer. E as pessoas não conseguem fazer esse caráter negocial. Então, isso vai ganhar muita importância. Muito obrigado. Bom, está chegando a hora do nosso primeiro break, nosso primeiro intervalo. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Constru Business, que hoje recebe Rafael Quaresma, coordenador do Procon de Santos,
e Marcelo Massaioli, advogado especialista em direito do consumidor. Além das veiculações dos programas na televisão, eles podem ser assistidos também pelo YouTube, Facebook e Instagram, bastando digitar @ConstruBusinessTV. Voltando ao assunto anterior das devoluções, perguntar para o Marcelo qual o prazo que a construtora tem para devolver o dinheiro pago na aquisição do imóvel. A pergunta é excelente, porque hoje já é um assunto polêmico, né? Já vem sendo, a jurisprudência já vem se debruçando nisso. Muitas construtoras tendiam, né, antigamente, a colocar no contrato que devolveriam na mesma forma em que o consumidor pagou, de maneira parcelada. E isso os tribunais derrubavam certamente e mandavam devolver à vista. A lei faz duas previsões, Barroso. Ela tem dois casos separados. O primeiro, em obras que são feitas em regime de patrimônio de afetação. O que é isso, para o leigo entender? As SPS trabalham muito nesse regime. A obra é fechada como um projeto, tem dotação orçamentária própria e isso evita maiores riscos até para quem compra. Se ela quebrar amanhã, o patrimônio de afetação salva o empreendimento. Mas não são todas as construtoras que utilizam disso. Nestes casos, se for patrimônio de afetação, funciona como mais ou menos um consórcio. Você sai, mas você tem que esperar acabar. E quando a carta de habite for emitida, ou o órgão que libere a obra vindo da municipalidade for emitido, você tem 30 dias para receber isso, tá? Mas isso pode demorar 2 anos, pode demorar a obra inteira. Agora, vamos supor o caso mais corriqueiro, onde não haja culpa nenhuma do consumidor até, vamos supor assim. Nesses casos, vou mudar até, onde o consumidor, aliás, faça a resolução de contrato por via própria, porque ele queira. Ele tem 180 dias para receber isso. 180 dias contados da assinatura do contrato de desfazimento ou distrato. Assinou aquilo, em 180 dias ele recebe. E aí a sua pergunta inicial, numa parcela só. O construtor tem que provisionar isso. Então, mas foi falado aqui também da importância da assinatura de um contrato. Eu queria perguntar para o Quaresma, né, quais são os cuidados que um consumidor deve ter antes de adquirir um imóvel na planta ou em construção, principalmente no que tange ao registro de incorporação, memorial descritivo, prazo, multas. Bom, vários cuidados e, na verdade, uma dica aqui, uma ideia não exclui a outra, né? Até porque o brasileiro, de um modo geral, ele não tem muito esse costume de agir na prevenção, né? Ele é bom na briga, bom no litígio, bom depois que já tem um problema, mas dificilmente ele se preocupa numa ideia geral com aquela cautela, não é? Com aquela precaução, enfim, tentando antever e evitar um problema futuro. É importante, por exemplo, que ele se valha de um advogado da sua confiança, não é? A gente fala hoje na lei, a lei do distrato traz isso, a questão do quadro resumo, o nome já diz ali. O que é o quadro resumo? Uma síntese das informações mais importantes que o contrato de compra e venda, que o contrato relacionado ao imóvel deve trazer. Por que isso? Porque é sabido por todos que o brasileiro, de um modo geral, também não faz a leitura do contrato, né? E os contratos, em regra, são muito extensos, tem ali uma série de informações, muitas delas técnicas, então ele não lê, mas também se lesse, muitos não entenderiam. Esse quadro resumo traz informações principais ali. É obrigatório agora, inclusive a lei, nesse aspecto, me parece muito positiva ao consumidor, foi diligente no sentido de obrigar que essas informações, tem um rol ali bastante extenso, né? Valor integral, forma de pagamento, taxa de juros, se há possibilidade ou não de desfazimento pelo arrependimento, enfim, quem paga a corretagem, de que forma isso é feito, a quem ela é destinada. Então, uma síntese dos pontos mais importantes devem constar nesse quadro resumo. E se faltar alguma dessas informações, o construtor tem um prazo, salvo engano, de até 30 dias para sanar essa falha, né? Ou seja, suprir essa lacuna, e do contrário, se isso não for consertado, corrigido pelo construtor, o consumidor pode desfazer motivadamente, não é isso, Massaioli? Pode desfazer o negócio. Então, penso que nesse quadro resumo, que abrevia, digamos assim, a leitura do contrato, você tem ali os pontos mais importantes e que, portanto, chamarão a atenção do consumidor, por mais leigo que seja, não é? Mas o valor combinado e o valor que está no contrato ele consegue perceber, forma de pagamento, taxa de juros, etc.
esse é um dos contratos, né? O auxílio, a ajuda de um advogado da sua confiança vai muito bem. Além disso, a questão relacionada a memorial descritivo, às vezes, mesmo imóvel na planta, você tem lá o estande de venda, a ideia do decorado, é importante você verificar, porque eu mesmo já vi, inclusive por consultas que foram feitas lá no PROCON, de estandes de venda que trazem, por exemplo, o imóvel na planta sem as portas internas, o que dá uma sensação de amplitude, né? Então, às vezes você pega ali um corredor de distribuição, tem o banheiro social, um quarto, uma sala de TV, você tira essas portas e dá uma sensação de amplitude que depois no imóvel, quando entregue pronto, você não vai sentir a mesma sensação. Não é? Fala. Inclusive, os tamanhos dos móveis também, né? Às vezes os tamanhos eles encolhem os móveis e dão uma sensação. E outro problema que acontece também, só não quero Fica à vontade, imagina. Outro problema importante é que o consumidor, às vezes, o comprador, ele fala, nossa, meu apartamento tem 90 metros quadrados, mas quando eu medi cômodo por cômodo, deu 78. Então, ele esquece que as paredes, onde passam os canos, a hidráulica e a elétrica, fazem parte do apartamento também, Exato, né? sim. É uma dúvida grande, não é? É uma dúvida grande, é importante essa verificação. Você falou dos móveis, Barroso. No decorado é muito comum que alguns móveis que parecem fazer parte do imóvel, na verdade não fazem, né? Então, por exemplo, bancada de pia, enfim, sei lá, box, alguma outra coisa na área dos quartos, se tem contrapiso, se vem com piso, como é que funciona isso. É importante que essa informação seja transmitida de forma muito clara ao consumidor para que ele não fique nessa dúvida. Está lá no memorial descritivo? Tá, mas a gente fala do quadro resumo justamente por isso, porque também se debruçar sobre o memorial descritivo nem sempre é uma tarefa, embora devesse ser assim, nem sempre é uma tarefa executada por todos. E por último aqui, uma boa dica, me parece, é verificar a reputação com quem você vai negociar, né? Então veja como é que é a reputação daquela construtora, se ela tem demandas no judiciário, que falam dela nas redes sociais, se tem reclamação no PROCON, se tem reclamação em outros sites. Tudo isso serve como termômetro, parâmetro, para você saber qual é o histórico do seu fornecedor ali, do seu construtor. E veja só, o problema não é ter o problema, é não resolver o problema. Às vezes as pessoas vão lá no PROCON e falam, mas tem uma reclamação, ok, essa reclamação foi resolvida, foi bom. Se foi resolvida, o problema foi solucionado. Isso é bom. Isso demonstra um comprometimento para com o consumidor, um bom atendimento prestado, e é isso que todos buscam. Muito bom. Marcelo, falando em prazo, vou fazer 2 perguntas de prazo. Qual é o prazo de arrependimento? Houve alguma mudança ou não? Houve uma mudança interessante. O Código do Consumidor, ele fala no prazo de reflexão e arrependimento, que é um prazo de 7 dias. As pessoas, no popular, elas tendem a achar que esse prazo se aplica a absolutamente tudo. Não, no Código do Consumidor, ela se aplica a compras feitas fora do estabelecimento comercial e por uma razão muito simples e bem justificada. O consumidor não teve contato com o produto, então ele tem que ter a chance de desistir quando ele tiver o contato. Aqui, aplicou-se a mesma regra, é interessante isso. Ele tem 7 dias depois que ele comprou para desistir sem ônus nenhum. Então, ele pode se refletir e se arrepender. Por analogia, eu entendo que é a mesma coisa que o Código do Consumidor pensou lá atrás, pensou-se agora. Então, existe esse prazo sim. Muito bom. Vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre prazo. Estamos de volta para o último bloco do programa Consumbusiness. Marcelo, como ficou determinado o prazo de atraso das obras permitido pela lei? O que já acontecia, Barroso, os tribunais vinham tendo uma certa tolerância de atraso. Eu usava um termo mais chulo e mais forte, eu dizia que era um calote oficializado, eu tinha isso para mim. Por que calote? Porque se você tem um prazo para entregar a obra, como é que você tem mais 180 dias de prorrogação? Porque eu não tenho isso na minha profissão. Então, o que acontecia? Eles colocavam que eles tinham 180 dias além. Então, se a obra vai terminar em janeiro, você tinha que tolerar isso até julho. Então, por que não coloca logo o prazo julho? Mas os tribunais aceitaram isso. Então, para sacramentar, a lei do distrato também trouxe previsão clara de que esse atraso, desde que pactual, desde que ele conste no contrato, ele pode ser de até 180 dias úteis. 180 dias, não fala aí, os 180 dias são corridos, não são úteis, são corridos desde a data estipulada. E se ultrapassar este prazo, aí sim o consumidor pode pedir a resolução do contrato e ele recebe até 60 dias após a resolução. Se o consumidor não quiser pedir a resolução do contrato e ele ficar esperando além dos 180 dias, ele poderá pleitear depois o valor equivalente a 1%
do valor pago à construtora por mês de atraso. Nossa, boa, ótima informação. Mais uma pergunta, se o contrato, aí o Quaresma pode responder, se o contrato constar, olha, a obra pode atrasar em função de greve setorial, greve geral, falta comprovada de material, greve no transporte, qualquer outro motivo, ele soma, ele é adicionado a esses 180 dias ou não? Pensamos que não, né? Eu faço coro aqui ao Marçaioli, aliás, a gente já teve a oportunidade de conversar isso em outras ocasiões também. Era esse calote institucionalizado ou, na verdade, uma previsibilidade única e exclusiva para esse segmento do mercado de consumo. Né? Marcelo falou, não tenho isso na minha profissão, mas você pegar outros prestadores de serviço, fornecedores de modo geral, de fato não há mesmo isso. Né? E essa tolerância que era discutida e agora, de certa forma, está pacificada, não vejo de todo ruim ao consumidor, desde que ele, obviamente, já faça os seus planos trabalhando essa questão de 180 dias. Então, ao invés de trabalhar com janeiro, já tolera ali os 180 dias para julho e pensa nisso. Né? Então, bom, a mudança, o término do contrato de locação, o casamento, enfim, essas questões que podem justamente deflagrar ali, né, ou servir de fundamento para a compra do imóvel, aquisição do imóvel, precisam ser pensadas. Agora, nesses 180 dias, tem que estar todas estas outras intercorrências que, obviamente, fazem parte do risco do negócio. Né? Quer dizer, além de não haver essa tolerância dos 180 dias para outros segmentos, pega aí loja de imóvel planejado, a gente fica mais ou menos perto ali, né? Empreiteiro, mão de obra, de um modo geral, você não tem essa tolerância legitimada, efetivamente tratada. Então, nesse caso, me parece também que todas essas outras intercorrências devem ser já previstas e absorvidas pelo fornecedor, pelo construtor, já que integram o risco da sua atividade. Eu também entendo que essas imprevisibilidades estão incluídas já nesse prazo de atraso. Tanto é, a gente tem que sempre entender o espírito do legislador quando ele faz a lei, né? Quando ele fala de 180 dias corridos e não úteis, ele já está falando, olha, é corrido, gente, não vai descontar aí feriado, não vai descontar final de semana, não vai descontar nada. Aí você vai ter as fortes chuvas, você vai ter tudo isso. Isso tudo, o construtor também, quando ele for fazer o planejamento da obra dele, ele tem que considerar isso. E o consumidor, quando vai comprar, ele vai ver se aquele prazo de obra se adequa à realidade dele. Isso aí. Mas eu acho que a grande novidade para a população é que você agora tem que contar com uma possível prorrogação oficial de 180 dias. Então, se você quer o seu imóvel para janeiro, você vai ter que ir comprar um imóvel que termina em junho. Isso aí. Porque senão você não vai ter a garantia que você vai pegar quando precisar. Se a sua esposa está grávida, é muito comum isso acontecer. A esposa engravidou, descobriu que é gêmeos, vamos mudar de apartamento. O que acontece? O cara compra em cima da pinta, não pode mais. Agora você tem que considerar também que a lei nova autoriza esse atraso de 180 dias. Importante informação. Quaresma, qual o prazo da garantia que a construtora deve se responsabilizar após a entrega das chaves? Que é o problema que pessoas que falam que para encanamento é 1 ano, para estrutura são 20 anos ou 5 anos. Como é que funciona? Como é que funciona a garantia para o consumidor? Vamos lá, né? Bom, o Código Civil, ele trata desse tema, né? Trata desse assunto ali, fala, na verdade, da responsabilidade do construtor, do empreiteiro, enfim, de quem gerencia a mão de obra e trabalha nesse aspecto em relação à rigidez, solidez da obra, se eu não me engano, no artigo 618, pelo prazo de 5 anos. Não é? O Código de Defesa do Consumidor fala também desses prazos para reclamar vício oculto ali, no caso de 90 dias, né? Porque seria um bem durável, mas no Código Civil a previsão de 5 anos. Isso, Barroso, é para o descobrimento, vamos dizer assim, ou para a existência do problema, do vício, né, que era oculto e agora se torna aparente, mas não se confunde com o prazo para ajuizamento da ação. Né? Então, tem o prazo da garantia, mas depois tem o prazo prescricional para o ajuizamento dessa ação, que também hoje, já pelo Código Civil de 2002, fica em 10 anos, né? Aquele prazo decenal. Portanto, você tem os 5 anos da garantia, os 10 anos para o ajuizamento da ação por parte do adquirente, por parte do consumidor e, portanto, cobrando essa responsabilidade civil dos construtores. Só acrescentar, muito importante também, no caso do consumidor comprar o seu apartamento, ele não tem nenhum problema. E demorou 3 anos, ele descobriu um vazamento, uma infiltração. Ele pediu um laudo para um engenheiro civil capacitado e esse engenheiro falou o seguinte, isso é de obra. Nesse caso, ele não perdeu 3 anos de prazo. Ele é um vício oculto. E quando a gente tem um vício oculto, o prazo que o Quaresma se referiu, ele vai começar a contar da descoberta do vício oculto. Por isso que também, pela boa-fé, é muito importante que o consumidor, ao descobrir isso, noticie imediatamente
ao construtor, olha, eu achei isso aqui, e o prazo será interrompido. Então, o consumidor não precisa ficar preocupado com isso. Quando o vício é oculto, é da descoberta que conta esse prazo. Ótimo. Marcelo, última pergunta. Estamos chegando perto do final. Morador inadimplente. Então, uma incorporadora vende um imóvel com um determinado consumidor, ele está morando lá 2 anos e não está pagando nada, a gente está com processo, a justiça demora, tal. É possível, lógico que é possível, a justiça permite tudo, né? A cobrança de aluguel desse morador. Qual está sendo o entendimento dos juízes com relação a isso, essa cobrança de aluguel? Então, é o que a gente chama de fruição de imóvel. O cara está usando e fruindo do imóvel enquanto ele vai postergando a dívida e discutindo em juízo. E o construtor fica ali sem receber nada. Havia ainda uma polêmica jurisprudencial. Os tribunais estavam indo para cá, para lá, alguns concediam, outros não concediam. Agora a lei do distrato traz previsão. Então ela traz uma previsão de que o inadimplente, aí bem no caso o adquirente que perde o imóvel porque ele não está cumprindo com as suas obrigações contratuais, além de pagar todos os encargos, condomínio, IPTU, todos os encargos da época em que ele fruiu, ele também terá que pagar o equivalente a 0,5% do valor pago à construtora por mês de atraso que ele permanecer no imóvel usando. É justo. Ele usou, é como se fosse um aluguel. Então é justo que ele compense o construtor. O construtor não pode sair nesse prejuízo também. Ótimo. Bom, o programa foi muito rápido. Infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Queria agradecer muito ao Rafael Quaresma pela presença, ao Marcelo Marsaioli. Dizer para todos que quem quiser assistir o programa na íntegra pode digitar no Google @ConstruBusinessTV. Pode ser assistido no Facebook, Instagram e no YouTube. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Marmoraria Santista e Engeplus Construtora e Incorporadora.